Bom dia, pessoal, tudo bem? Aquele seu amigo de toda semana, todos os dias, todas as manhãs, Luciano Lima, exatamente. O podcast do Lu já está no ar. E hoje temos uma live totalmente diferente, muito top, com uma pessoa que, em poucas palavras, me mostrou que tem uma visão muito grande de Cristo, tem um testemunho muito forte, tem um aprendizado e tem uma palavra de Deus para a tua vida hoje. É, exatamente. Então, lembra como nós já combinamos? Tudo nessa vida tem um custo. Do lado aí no seu Instagram tem um aviãozinho. Clica nele, compartilha, envia para os seus amigos, tá bom? Salva no lembrete. Às vezes você não pode ver agora, tá no trabalho para você ver depois. Vai ser um bate-papo muito bacana aqui com o apóstolo Jefferson. Exatamente, ele separou um período dele aqui hoje para tocar uma palavrinha da gente e falar de Deus diretamente para o seu coração. Bom dia, pastor. Como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Luciano. Na paz de Deus? Na paz. Graças a Deus. Apóstolo Jefferson Borges de Medeiros, correto? Exatamente. Só nos confirmando, o senhor tem quantos anos hoje, apóstolo? Rapaz, 41 já. 41. Quantos anos dedicado à obra? Olha, eu voltei para Cristo tem 9 anos, né? Mas sou batizado há 22, né? Fiquei um período de 12 anos mais ou menos afastado, né? E estamos aí, para a glória de Deus. Maravilha. A congregação que o senhor está à frente fica residuada aonde? Então, eu tenho um Tarsila do Amaral, né? Que é a primeira. A segunda fica ali no Vila Nácer. Vila Nácer. Sim. Tá. E, pastor, mas eu posso estar errando um pouquinho, porque pastor, apóstolo, né? Não. Já quero começar perguntando para o senhor o seguinte. O senhor falou que o senhor é batizado há 22 anos, correto? Sim. O que o senhor pode dizer para mim, primeiramente, o que mudou na sua mente de um jovem de 19 anos atrás para um homem hoje, um representante de Cristo aos seus 41? Rapaz, essa é uma pergunta muito forte, né? E hoje, com o tempo, eu consigo identificar por que eu não consegui dar continuidade, né, no meu início ministerial. Eu acredito que um pouco é pela rebelia mesmo, né? Por não entender o propósito de Deus e, principalmente, diante de tudo, não ter maturidade. A maturidade cristã é que nos conserva, na verdade, né, em cima de valores, e a gente começa, na verdade, a aceitar a repreensão de Deus e também do nosso próximo, né? Independente de eu ser uma liderança hoje, se alguém vier me falar algo que vai acrescentar para a minha vida, né? Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu ouço. Por quê? Porque a vida é assim, né? Uns viveram, por exemplo, eu vivi 41 anos, se alguém viveu 50, ele viveu 9 anos a mais do que eu. Então, ele tem uma bagagem um pouco maior do que a minha. Talvez uma pessoa com uma idade menor tenha de uma vida sofrida, né, de altos e baixos, também pode me passar algo. Então, quer dizer, para nós é importante sempre ouvir, independente de qualquer situação. Ouvir é assim bom. E eu acredito que hoje o que faltou para mim lá atrás foi maturidade. Tinha vontade, não media esforços, entendeu? Era dedicado, mas infelizmente não era tão disciplinado como deveria ser, né? Por ser mais jovem, e não entendi realmente, né, o real propósito, né, do reino como eu entendo hoje, né? Maravilha. Pastor, o senhor acha que esse período de aprendizado que o senhor teve aí de um tempo fora, mesmo toda essa vontade e tudo, o senhor acha que esse período todo te deu essa maturidade, essa autoridade para hoje falar para quem está lá fora, tem medo de voltar, ou não tem coragem, ou às vezes está preso em alguma armadilha? Ah, com certeza. Eu digo para você que eu estou vivo aqui por um milagre de Deus, porque nessa trajetória desse afastamento que eu tive, eu me envolvi com muita coisa errada, entendeu? Me envolvi com estelionato, tráfico de droga, prostituição, né? Enfim, crimes mesmo, entendeu? Nunca cheguei a tirar a vida de ninguém, mas atirei em pessoas, enfim, né? Fiz diversas coisas, mas nesse período, né, eu passei por muitos perigos, na verdade, né? E fui que nem o filho pródigo, fui no fundo do poço para reconhecer que eu tinha que retornar para a casa do pai. Pastor, nós vamos voltar nessa parte que eu achei muito interessante, vou até marcar aqui: milagre e infelizmente vida no crime. Pastor, tem algumas datas aqui que o senhor passou para a nossa secretária certinho, dando uma olhada, e eu gostaria de bater em algumas datas aqui. O que foi realmente 2001 para o senhor? Esse início nessa caminhada, se eu não me engano, o senhor começou acho que na Assembleia.
Exatamente. É aqui mesmo, tem umas 2 ou 3 quadras, né? Daqui de onde eu estou, na minha igreja. Eu morei, benzei, vim para Campo Novo, já tinha 5 anos de idade. Então, desde pequeno, fui criado aqui. E eu andava de skate, bem na época que asfaltaram o bairro, né? Então, eu tinha ali uns caixotes, umas coisas, né? E eu amava skate, né? E aí, o pessoal fazia evangelismo ali, né? Um líder que hoje é pastor, né? Está no Ministério Aliançado, o pastor Emerson Pereira, que para mim foi um líder e um pai, né? Ele me ajudou bastante no meu início. Eu, por exemplo, fui muito rebelde até com ele mesmo, né? Enfim, mas ele, na verdade, lançou, né, a semente, né? Me convidou, eu fui e eu digo para você que foi amor à primeira vista, né? Foi aquele primeiro amor foi uma paixão, né? Pelo Evangelho, né? Eu mergulhei, eu sou uma pessoa muito intensa. Quando eu vou fazer algo, eu mergulho, eu não gosto de ficar no raso, não. Tanto na área profissional, na área hoje ministerial, entendeu? Eu sempre tive eu sou uma pessoa até meio chata, sabe? Eu quero fazer as coisas, mas eu quero fazer com intensidade mesmo, né? Então ele lançou a semente, eu fui, né? E aí comecei, e aí já fui na época líder de jovem, vem jovens hoje que são pregadores, né? Pastores, né? Que hoje eles ficaram, né? E eu desviei, afastei, né? Felizmente, mas eu tenho frutos, né, dessa caminhada inicial minha, né? Emerson Dias, não é? Emerson Pereira. Emerson Pereira. Então, o senhor tem uma gratidão muito grande por ele. Muito, vixe. O senhor falou que o senhor foi rebelde com ele, mas hoje já consertou tudo. Não, é rebelde assim, naquele sentido, né? Ele era aquela pessoa assim, eu nunca encontrei ninguém, assim, não estou dizendo que não tenha, né? Ninguém igual a ele, porque assim, se você faltasse um culto, ele tinha um ninho branco na época, e ele saía da igreja assim, rapaz, na época aqui na estrada de chão, né, o asfalto era só na principal, né? Então as outras era a estrada de chão, né? E eu bati aquele farolzão ali, e já chegava lá e já bati palma, por que você não foi hoje e tal, né? Sentia sua falta, ele era aquela pessoa muito cuidadosa, muito inspiradora. Aí ele vinha aquela palavra, não, mas eu preciso de você lá, você tem um potencial. Ele era aquele cara que jogava aquela palavra pra cima, de ânimo mesmo, né? Aí você estava desanimado. Não ficava condenando, né? Não, de forma alguma. Ele era um cara muito... Ele dava um conselho, ele falou, não, irmão, tem que vigiar, né? Se você falta um culto hoje, daqui a você falta depois 2, daqui a pouco você já está no mundo de novo, e nós temos que perseverar, né? E ele era aquele cara que estimulava a gente com a palavra, né? Para cima, né? Eu sou grato a Deus pela vida dele, porque realmente ele, para mim, foi uma grande inspiração. E eu aprendi a ser líder através dele, né? Isso há 22 anos atrás, né? Exatamente. E se você parar para analisar, apóstolo, até hoje, é assim, né? Se a pessoa faltar um culto, 2, 3, passa um pouquinho, ele esfriga para música. Exatamente. Eu acho assim, se eu estiver enganado, o senhor pode me corrigir, eu acho que em várias denominações, em vários segmentos, infelizmente falta pessoas assim. Né? Faltou deixa. Não é faltou deixa. Precisa ter esse cuidado maior, sim, né? Sim. Eu acho. E aí nós vamos lá, chegamos aqui, 2003. O que aconteceu em 2003, apóstolo? 2003, rapaz, aí meu filho já estava grandinho, né? Então, tinha acabado de nascer e eu não queria mais, né, ficar com a mãe dele, né? Não era casado ainda, né? Tinha caído em pecado, né? Então, fornicação. Aí eu simplesmente me afastei, me envolvi com a menina e aí isso eu comecei a desandar, né? Aí começou aquela perseguição da igreja, mas eu digo que não era perseguição, né? Eu, na verdade, não estava alinhado, nem enquadrado. Então, quer dizer, não podia estar, queria estar. Então, automaticamente o altar de Deus é santo, as coisas de Deus são santas, e o Senhor não permitiu mais. Então, aí eu fui enfraquecendo, porque já estava no pecado, né, de fornicação. Aí, infelizmente, desandei. Aí eu me afundei. Aí eu não consegui mais retornar. E aqui, pelo que o senhor passou para a gente, foram, infelizmente, né? Na verdade é o seguinte, eu vou usar 2 tipos de palavra, apóstolo, e quem estiver nos vendo aí, que quiser depois me chamar no particular e tentar me corrigir, não tem problema. Sou um ser humano, às vezes eu já falho. Não sei se eu posso dizer se foram 3 anos de erros ou de acertos, porque eu tenho comigo o seguinte, há um período que nós precisamos passar por diversos tipos de coisas. Sim. Eu tenho comigo que o deserto, ele é bom. A única diferença, você quer ficar ou você quer passar? Porque se eu quero passar, eu não vou passar sozinho. Se eu quero ficar, é igual você falou, estou em fornicação, estou em pecado, eu quero ficar ali.
Às vezes a pessoa vai te falar conselhos bons e você não quer ouvir. Sim. Então, esses 13 anos, o que foi para você esses 13 anos? Esses 13 anos, eu digo para você que eu acho que tudo aquilo que eu não fiz, né, até a minha conversão, eu fiz. Aí eu criei mais ainda naquela palavra que diz, né, que depois daquele demônio que sai da sua vida, né, quando você é liberto e volta mais 7, eu acredito que deve ter voltado uns 14, 21, né? Tinha uns outros perdidos que eu voltou e entrou, né? Então, aí eu fui, coisa que eu nunca fiz, né? Traficar, estelionato, entendeu? Entrar numa criminalidade, sabe? Aí eu comecei, aí eu me afundei mesmo, sabe? Me afundei. E aí eu comecei realmente a ver que aí chegou o momento de eu estar assim, juntamente com um traficante que hoje eu vejo ele andando que nem um mendigo na rua, sabe? Andarilho, né? E esse traficante, não vou citar o nome dele, né? Preservar a pessoa dele. Aí um certo dia a gente estava num pagode e aí ele pegou uma arma e falou assim, ó, vamos matar fulano hoje, né? Aí eu falei, na favela ali do Morada Verde, eram umas 3 da manhã, quase 4 horas, e aí nós entramos lá, né, e eu falei, não, me dá essa arma aqui que hoje eu vou matar ele pra você, só não mostra onde ele tá. E pela misericórdia de Deus, né, não encontramos ele, né, graças a Deus, né, porque senão hoje eu carregaria dentro de mim, né, esse remorso de ter tirado uma vida. Não sei o que virou dele, também não tem mais notícia, espero que ele esteja num caminho melhor, né, do que ele estava. Enfim, né, eu me perdi, estava envolvido em coisa errada mesmo, entendeu? Então, o que eu não fiz antes de vir para a igreja, eu fiz depois que eu saí dela, né? Pastor, apóstolo, pegando um gancho aqui, né? Lógico que para quem acabou de ouvir as suas palavras e já viu alguma ministração do senhor, eu já vi ministrações do senhor ali no Instagram, tudinho, realmente o senhor transmite a palavra, traz muitas pessoas para suas ministrações. O senhor acredita fielmente que há cura, há perdão e há renovação para qualquer vida? Acredito para aqueles que se curvam. O evangelho é para quem se curva. Não adianta eu querer dizer que estou curado em uma situação paliativa, né? Tomar uma dipirona e dizer, bom, eu nunca mais vou ter dor de cabeça. Se eu tenho um problema crônico, eu vou ter que fazer um tratamento. Então, quer dizer, exteriormente, emocionalmente, a pessoa fala muito, né, naquele momento, mas a cura hoje é necessária e ela é uma coisa muito mais profunda e muito mais real do que muitos imaginam, né? Então eu vejo que eu, na verdade, eu luto para me curar dia após dia. Eu não digo para você, Luciano, porque a Bíblia diz que não, que tem muitos que usam até aquele termo, né? Curados para curar. Eu falo, não, eu trago lembranças de coisas que eu vivi, que eu luto hoje, para eu poder, na verdade, alertar alguém, né? Então, é uma luta constante, né? Enfim, eu trago no meu entendimento, que quando Paulo escreve, né, a carta a Timóteo, quando ele pronuncia, né, assim, né, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé, né? Ali, muitos que estavam com ele, né, tinham ido embora. Então, automaticamente, ele não quis expor isso aí, mas acredito que ele estava vivendo um momento emocional bem abalado, né? E eu acredito que no nosso dia a dia, devido aos combates, me diz uma coisa, um combatente que vai para uma guerra, que essa guerra é cessante, ela não se acaba, ela dá uma pausada e continua. Quando ele é alvejado, ou barulho de disparo de arma, que ele atende os tímpanos dele, né? Enfim, aquilo ali acaba vendo uma batalha, cria enfermidades, né? No seu corpo, e até mesmo trauma na sua alma, de você, de repente, hoje você viu alguém morrer, hoje você viu alguém perder a cabeça, um braço. O evangelho também é assim. A gente vai passando por determinadas vivências, né? Onde as coisas que vão acontecendo vão criando um trauma dentro de nós, né? E isso acaba gerando uma ferida, essa ferida acaba virando um tumor. Esse tumor, se não tratado, ele pode acabar, na verdade, te matando. Se você for acompanhar, quem acompanha, né, as televisão, rede social, eu vi uma reportagem agora recente daquele cantor, né, o Wesley Safadão, e ele está com um nível de ansiedade. Tipo assim, vamos colocar, ansiedade foi uma palavra bonita, mas uma depressão. Sim. Uma depressão que, se ele não cuidar, ele simplesmente, o dinheiro que ele tem não vai salvar ele. Exatamente. Então, foi preciso recuar, né? Eu acredito que eu passei por diversos combates que eu deveria ter recuado, eu não recuei, e o fato de eu não ter recuado, não ter buscado um tratamento, eu estou adiando essa coisa lá para frente, né? Então, aí o que tem que fazer? A gente tem que começar a ter domínio disso.
reestabelecer espiritualmente, né, orando, mas também, né, dando se você não para, diminui um pouquinho, né? Eu acredito que um tempo eu estava assim, né? E vou, agora dei uma respirada, vou caminhando passo por passo, buscando mais ajuda de pessoas ao meu lado, pedindo mais intercessão, sendo mais humilde, né? É mais ou menos isso. Certo. E depois desse período, apóstolo, hoje, o senhor atende pessoas que passaram por esse mesmo problema, ou o senhor busca ver quem está nessa mesma situação e que queira, né? Porque eu acho que também um passo, também a pessoa tem que querer, né? Sim. Querer. E o senhor tem visto resultado, tem ajudado pessoas, tem sido um testemunho vivo para essas pessoas? Olha, eu tenho ajudado, inclusive, líderes, né? Tem muitas pessoas que não crêem, né? Mas nós estamos aqui ao vivo, não tenho medo de falar isso, né? Porque é uma coisa que eu creio e é bíblico, tem base bíblica, né? Eu creio muito, né, nessa questão, eu trabalho com libertação, cura, quebra de obras malignas, né? Enfim, eu sei que Jesus se fez maldito, né, por nós, né? Morreu na cruz do Calvário, levou sobre si, né, as nossas dores, enfermidade, toda maldição, né? Para nos fazer livre. Mas a Bíblia também diz que o mundo jaz maligno, né? E as obras do maligno é o que? É frustrar, angustiar, causar pânico, depressão, medo, enfim. Vício, morte, tudo. Então, eu ajudei muitos líderes, né, que estavam com casamento abalado, que entraram no adultério, enfim, várias coisas. Então, e usei sempre o meu testemunho para essa finalidade, ajudar eles a chegarem onde eu cheguei, né, através do Senhor Jesus, né. Amém. Vou só citar duas pessoas aqui. Eu já vi uma pregação uma vez que realmente fala isso, que muitas das coisas que nós passamos, por mais que sejam tristes, como o senhor passou aí uma vida realmente foi bem desagradável nesse período, tanto para o senhor como para quem estava do seu lado, mas o que o Senhor Jesus faz? Ele pega aquilo que era tragédia e converte para ser o quê? Um testemunho para outras pessoas. Exatamente. Né? E o senhor falou um negócio, você já ouviu falar da pastora Sandra? Uma morena? Sim. E ela falou exatamente o que você falou no começo. Cara, tipo assim, eu preciso falar a verdade. Independente se eu estou vivo ou não, eu preciso falar. Né? E eu vi o testemunho dela e ela fala. E depois eu vi pessoas que, tipo assim, acharam que ela estava errado. Mas assim, uma minoria. Porque a grande maioria falou, cara, que fantástico. Porque ela fala, o testemunho dela é realmente pesado. Não sei se eu já ouviu ou não, o testemunho dela é de arrepiar. O testemunho dela é... E eu acho realmente que o senhor falou. Tipo, se você passou aquilo... Se você realmente quer testemunhar Cristo, então testemunhar aquilo que Cristo fez na sua vida. Exatamente. Né? Hoje o senhor não fala, hoje na verdade não há peso no seu falar, né? Não há condenação, não há julgo. De forma alguma, falaria. Eu não tenho o hábito muito de contar meu testemunho. Né? Eu prego, eu gosto muito de pregar e aproveitar o tempo da minha ministração, né? Para ministrar. Às vezes eu pego alguma coisinha ou outra, uma vivência, mas o testemunho eu falo raramente, bem raramente, né? Mas, assim, ele seria importante para a vida de muita gente, né? Se for preciso, tendo um tempinho, eu falo sim. Apóstolo, uma coisa que eu sempre pergunto para todos os evangelistas, pastores, apóstolos, ministrantes, palestrantes, que tem um testemunho forte, e eu acho que seria fundamental. O senhor já tem, ou já pensou, ou já sondou a possibilidade de escrever um livro? Então, vou falar para você que esses dias atrás eu estava pensando nisso. Falei, poxa, minha história desde a infância, né? Que eu fui criado sem meu pai. Conheci meu pai conheci meu pai no ano 2001, bem próximo da minha caminhada. E meu pai, ele, né, ele não acreditou na minha mãe, que eu era filho dele, enfim, né? Então, assim, eu tive uma vida muito difícil, minha infância foi muito difícil. Minha mãe teve a minha irmã caçula, né? A Luana, e aí no parto dela, o médico furou o intestino dela, e aí ela ficou internada muito tempo, eu fiquei na mão dos outros, eu digo pra você que eu comi lixo, eu usava lixo para poder comer, entendeu? Eu pegava as coisas do chão, né? Passei fome, né? Comi a minha comida era arroz na época com mastomate, né? Enfim, passei por uma situação bem difícil mesmo, né? Então, é muito triste minha infância, eu não gosto muito de falar não, né? Mas estou falando para você aqui, né? Meus primos eram meio assim, bagunceiro, né? Aí tinha um tio meu que era muito ruim, e esse meu tio, ele não gostava da gente, né? Então quando ele chegava, eu tinha que me esconder debaixo da cama até ele dormir. Então, tipo, das 6 da tarde, né? Até ele dormir, né? Também que eles dormiam cedo na época, né?
Então eu ficava debaixo da cama, né, para ele não me ver. E meus primos pegavam um prato de comida, colocavam pimenta para brincar. Tipo assim, eles achavam que era brincadeira, mas era uma maldade, né? E eu com fome comia aquilo, minha boca assim se emperevava de tudo por causa do ácido, né, da pimenta. Então assim, eu tive uma vida muito sofrida. Minha infância foi muito difícil, apanhei bastante. Minha mãe era uma pessoa que ela era espírita, né? Era realmente uma pessoa bastante perturbada. Hoje ela é cristã, orou muito por mim. Eu sou fruto, na verdade, da oração dela, mas ela era uma pessoa que o diabo... Hoje eu entendo que assim, não era ela, né? Por eu ser o que eu sou hoje, eu creio que o diabo já sabia, né? Então, simplesmente, ele usava ela para me maltratar, né? Então, assim, eu tenho uma infância, assim, de muitos traumas, né? Mas também não carrego isso para minha vida, não. A gente tenta levar, né? Enfim, tentando superar, né? E quando uma pessoa me conta uma história triste, eu falo, meu filho, eu também tenho uma história bem triste para te contar. Mas eu venci. Isso. Então, e tem essa vontade de escrever um livro ou não? Ah, tenho. Só não sei por onde começar, né? Mas eu tenho sim. Porque você tem várias etapas, né? Tem a etapa do desvio, tem essa etapa da infância. Sim. Porque, tipo assim, muitas vezes, pelo que o senhor falou, se eu for pegar a vida toda de uma biografia, aí dá um livro bem grande. Porque, tipo assim, o senhor contou aqui os 13 anos que ficou afastado. Mas se for colocar de um livro em requinte de detalhes, dá muita coisa. Hoje eu trabalho com libertação, né? E eu tenho uma história não, né? Algo que aconteceu comigo, que quando minha mãe estava no espiritismo, ela tinha lá como é o nome daquilo? Congá, não sei se é. Onde ficou, ela faz aquele altar, coloca lá, não sei se é Congá, fala. Eu não entendo essas coisas de... Eu não me aprofundei em algumas coisas, mas ela tinha lá os altares, com os demônios que tem lá, ela servia a entidade preto velho, pombagira lá. E aí é o seguinte, quando era o momento dali do demônio baixar nela, aí ia umas parentes, tia, amiga dela, que iam levar lá os despachos, as fotos de pessoas que ela queria amarrar, né, sentimentalmente, enfim. E aí o que acontecia? O demônio baixava. Aí quando descia um maior, mandava eu sair, mas eu tinha que sair não da casa, eu tinha que ficar fora do quintal, para todo mundo crer nos demônios territoriais. Que eu tenho um demônio que atua dentro da nossa residência, do nosso quintal, né? E hoje eu posso falar com propriedade porque para ele descer, isso eu tinha 4 anos de idade, eu tinha que ficar para fora do portão da casa. Tinha que ser lá na calçada. Até terminar todo o trabalho lá, eu podia voltar. Eles não gostavam de mim. Caraca. Não gostavam. Já sabiam que tinha um plano maior na sua vida. Com certeza. Acredito eu que, né, Satanás via luz já em mim, né? Então, eles não gostavam de mim. E hoje, esse trabalho que o senhor faz, ele é direcionado só ao tempo onde o senhor fica? O senhor tem cruzadas, tem semanas que vai para um lado, tem tipo uma tarde da bênção, da vitória? Como que funciona a congregação? Não, eu procuro fazer sempre num culto específico, né? Sim. Somente num culto específico. Quando eu atendo alguma agenda para fora, eu atendo bastante agenda. Antigamente eu até orava, mas hoje eu vou para mais para ministrar, né? Porque assim, Luciano, há um julgo, né, nesse trabalho. E detalhe, se o pastor dessa igreja ele não trabalha com libertação, quer dizer, a libertação não é hoje se orar, né, não é um processo. E se essa pessoa não vai manter esse processo, quer dizer, eu vou iniciar algo que vai se acabar. Sim. Então aquela vida não vai. Então, tipo assim, eu procuro sempre orientar a pessoa, olha, se você gosta da igreja, fique, mas procure um lugar, precisa de um tratamento espiritual. Tanto eu falo, não vou falar que você está nome, mas eu já recebi muita gente da Igreja Batista, né? Não estou desfazendo o trabalho, né? Porque cada trabalho tem seu trabalho, mas que vieram aqui, me procuraram. Orei, né? Por pessoas da família, e ele está lá servindo a Jesus, cooperando com a obra, são líderes até, né? Não vou citar o nome de ninguém, e assim, que realmente buscou uma ajuda aqui, né? A irmã Márcia, no caso que eu falei para você, ela já estava, ela vinha, né, na época, mas ela não estava indo lá mais, né? E eu falei para ela, olha, você resolva, né, primeiro, porque eu não gosto de puxar ninguém para a igreja, eu não gosto. Não, de jeito nenhum. Uma coisa antiética, um líder que faz isso, claro, eu não vou deixar de receber ninguém, mas eu sempre falo, ó, esses dias atrás um rapaz falou assim, pastor, eu queria me unir com a igreja. Aí eu falei assim, você já viu o ministério? Ele falou, não pertence e tal, né? Aí ele falou, eu falei assim, mas você já pediu a bênção pro seu pastor, agradeceu ele? Eu falei, não, então você vai lá, faz isso, depois você volta. Eu fiquei naquela empolgação, nossa, vem aqui. Não, eu acho muito feio isso. Eu não gosto disso. Porque também não sabemos nem como é que foi a saída dele do outro local. Exatamente. Eu falei assim, olha,
quem sai debaixo de uma bênção, entra abençoado. Se você sai debaixo de maldição, você vai sair amaldiçoado, então abençoado ainda que quem está com você, né? E eu não gosto de entrar em julgo nenhum, né? De forma alguma, não gosto, de forma alguma. E eu aprendi isso com o tempo, né? A gente vai ter essa maturidade também de respeitar as lideranças. Eu respeito muito, e tanto é que quando alguém vem falar mal de algum pastor para mim, eu já não dou cabo à conversa, né? Eu já corto na hora. Por quê? Porque eu sou líder. Eu sei que alguém sai daqui e fala mal de mim. Se todos os líderes trabalhassem com essa mesma teoria, com certeza não existiria com tanta proporção esse tipo de acontecimento, né? É o que eu falo para as pessoas, né? Mas todo mundo tem que trabalhar igual, né? Se eu sou um líder, eu quero respeito, eu tenho que respeitar o meu próximo. A unção que eu respeito é a que eu atraio. Uhum. Isso eu acho importante pelo seguinte, né? Quando você sai falando de um pastor, acaba generalizando. Sai falando de um apóstolo, generalizando. De uma liderança, vai generalizar. Mas aquele fulano fez algo errado. Fez, você tem ciência, tem convicção, é verdade? Por que não tentar ajudar em vez de expor? Né? Então, infelizmente, as pessoas correspondem. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Eu estou curioso, e algumas pessoas também estão. Qual a diferença que há nessas nomenclaturas? Pastor, evangelista, apóstolo... Qual que é? Tudo é uma liderança, evangelho, todos pregam Cristo, sim, né? Ou qual que é essa diferença nessa nomenclatura? Então, vamos ser bem sinceros, né? Isso pegando todo o respaldo bíblico, né? Que é uma pergunta bastante complexa, porque há denominações que não recebem o ministério apostolado, né? Uhum. Eu digo para você, Luciano, com todas as letras, eu não tenho ambição nenhuma em nomenclatura, mas eu vou contar para você em resumida essa minha unção, porque assim, eu sou uma pessoa muito crítica, porque assembleiano, né, ele nasce naquilo, ele aprende, ele não muda, né? Assembleiano, você pode ver que a cultura dele é de 100 anos atrás, eles não mudaram, né? Então, assim, na verdade é o seguinte, um dia eu estava num culto profético, trouxe um pastor de fora, o Elcio Tocha, um homem muito usado por Deus, não tenho dúvida disso, já presenciei coisas sobrenaturais através, né, do Espírito Santo, né, na vida dele. E certo dia ele pegou e entregou para mim uma profecia. E essa profecia dizia que o meu ministério era, primeiro, a minha igreja era Igreja Evangélica Graça e Fé. Esse apostólica entrou depois dessa profecia. E então eu fui orar a Deus para saber se realmente Deus estava nesse negócio, não duvidando da profecia dele. Por quê? Porque havia um questionamento em mim sobre o apostolado. Mas resumindo, eu fui orar. Eu falei, Deus, se o Senhor falou, o Senhor vai confirmar. E aí depois eu recebi aqui da nossa igreja o presidente da CONADEB do Paraná, o pastor Fábio Ramos. E o pastor Fábio Ramos, ele simplesmente veio e no culto ele filmou um pedaço de orando por libertação ali, né, os mover das curas, a revelação, e mandou no grupo de pastor deles lá, né, da convenção. E um dos pastores lá mandou dizer, manda dizer para esse pastor aí que o chamado dele é apostólico, Deus chamou ele para ser apóstolo. Aí, puxa, eu já tremi, aí o faquinha aí, né, ele mostrou o vídeo, a conversa, printou tudinho e mandou. Só que nunca houve uma comunicação minha com essa pessoa, tanto é que ele nem daquilo era. Aí eu estremeci, né? Aí inclusive ele que veio para cá, né, no ano de 2021, para me levantar o apostolado, né? 2020, perdão. 2020 ele veio para me levantar o ministério apostolado. Após isso, né, no dia da unção, eu estava num pesqueiro, uma semana antes, eu estava num pesqueiro e uma amiga da minha esposa, que é pastora, chegou em mim assim, também sem saber de nada, e começou a falar em mistério, no meio do povo, no meio de todo mundo, e disse, eis que o tempo está chegando, Deus te chamou para ser apóstolo, pregador da palavra dele, né? Aí puxa vida, né? Aí eu peguei as confirmações, né? Aí assim, eu sei que há uma resistência na questão do ministério apostólico, mas, Luciano, vamos raciocinar comigo. Jesus teve um encontro com o apóstolo Paulo. Ele não foi um dos 12 escolhidos. Ele foi após. Os 12 já tinham sido separados, né? Eu creio que quando Judas, na verdade, ele
saiu do plano, né, de Deus pela traição, enfim, né, quando foram substituí-lo, né, não estou dizendo que ali não há aprovação bíblica, né, eu acredito que Paulo seria o 12º apóstolo, né, mas para mim, aquela separação mostra que o ministério apostólico é um segmento que deveria continuar. Tanto é que, né, o próprio apóstolo Paulo, né, escreve, né, também dizendo, né, que uns Deus chamou para bispo, outros pastores, apóstolos. Então, quer dizer, o título apóstolo é um chamado. Tanto é que o significado da palavra apóstolo é missionário, né, enviado, alguém que vai, né, falar. Então, quer dizer, o pastor, no meu entendimento, o pastor é alguém que apacenta, ele não é um pregador, não é aquele cara, né? Não, o pastorado, ele é alguém que cuida, que zela, que visita, que administra. Então, essa é a função do pastor. E já no meu coração já está um ministério, né, de sinais. Eu gosto de pregar, eu gosto de orar, entregar as coisas. Então, eu acredito que, nesse sentido, acho que encaixou, né, o ministério apostólico. Sim, bacana. E na verdade também, apóstolo, acho que é bacana a gente entender que há necessidade de ter o que só apacenta. Há necessidade de ter o que só prega, o que tem a revelação. Porque se todo mundo só apacentar, quem vai fazer outra parte? Exato. E todo mundo só libertar, quem que vai estar apacentando e cuidando? Então, acho que é muito bacana a gente entender cada chamada, e realmente essa explicação que o senhor deu em relação ao Paulo foi maravilhoso. Pastor, tem uma questão que eu tenho perguntado para várias pessoas. Nós fizemos uma live muito bacana com mulheres, né, que são mães, e é uma coisa que tem pegado, vamos puxar para os tempos de agora. Como nós já falamos, há 22 anos atrás que o senhor se converteu, se batizou e tudo, muita coisa mudou, questão de maturidade e tudo mais. Como o senhor tem entendido? Porque a hora que nós entramos aqui, a gente tem uma sala de criança ali também, né? Tem um espaço bem bacana. Como o senhor tem colocado esse ensinamento junto com a palavra de Deus e essa modernidade toda que está invadindo as casas? Eu digo para você, Luciano, que é desafiador hoje, hein? Desafiador. Porque, enfim, a tecnologia, né, o avanço da modernidade, assim, e eu digo que a corrupção, o desvio de valores, né, a quebra dos princípios, preceitos cada vez mais têm sido extintos, né? Ninguém mais é conservador como anteriormente. Tem uma quantidade, existe ainda os remanescentes, mas essa modernidade, infelizmente, né? Eu digo por mim, eu tenho um hábito que eu tenho que me policiar, porque como que meus filhos vão fazer se eu não faço? Eu tenho uma dificuldade de pedir bênção. Sabia disso? Bênção mãe, bênção pai. Então, já tá, o problema está em mim. Eu estou sendo sincero contigo, porque, né? E isso, quer dizer, a modernidade de hoje também vai acompanhando. Os filhos, na verdade, eles têm uma vida mais secreta, né, do que os de antigamente. Eles comunicavam mais com os seus pais, né? Relatavam, citavam, olha, aconteceu isso na escola, ó, isso, tal, né? Eles estão muito reservados. Isso abrindo, na verdade, um leque, né? Uma lacuna para que o inimigo trabalhe na mente, no coração, e enfim, daqui a pouco você está com o mal dentro da tua casa, você não sabe. Né? E assim, pastor, porque eu tenho visto que, não sei se o senhor aderiu a isso, mas eu me relutei muito, mas muito, ainda brigo um pouco pela questão de Bíblia no celular. Né? Eu gosto de folhear, gosto de ler, eu gosto de trazer para ver o que está ali, porque hoje em dia, dependendo do jovem, você pergunta, abre lá então em Reis, ele fala, vixe, ele só vai lá e escreve, ele não sabe abrir, folhear uma Bíblia. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa modernidade de celular, eu acho que tem afastado um pouco dos jovens a estar buscando mais de Deus, até entendendo. Porque hoje em dia a pessoa vai lá, tem vários vídeos, como esse que eu estou fazendo agora. Né? Mas infelizmente, dentro da própria mídia, tem muitos falsos. Muito demais. Entendeu? Tem pessoas que vão estar lá dando, o que estão querendo ouvir isso? Vai lá e inventa um tipo de testemunho. Inventa um tipo de situação. Existem vários, e infelizmente os jovens, por não ter essa maturidade de ir lá, eu sou muito assim, eles vão falar para mim, não, então tá escrito lá em tal, eu gravo. Depois eu vou em casa, eu vou olhar. É mesmo isso aqui? Verdade. Eu gosto de comparar. Porque tipo assim, meu amigo, tá na Bíblia, fechou. Se tá na Bíblia para mim, é o que fechou, ele não tem assunto. Não, mas tá ali. Mas o que você falou, as palavras não podem ser igual, mas o sentido é o mesmo. Pô, fechou, tá na Bíblia.
Infelizmente, muitos jovens estão indo muito na mídia social, agora você falou que é a modernidade, mas está fugindo. O senhor acha que isso tem atrapalhado muito? Ah, com certeza, né? Até porque, infelizmente, né, as pessoas buscam versículos isolados, né, para combater, às vezes, uma repreensão sua, né? E o que acontece é que Mateus 24 está se cumprindo dia após dia, né? Acerca dos sinais dos falsos profetas cada vez mais visíveis, né? Mas eu digo que virou uma coisa muito banal. Eu vou fazer uma observação contigo aqui, porque Joel, né, ele diz na palavra que o meu povo padece por conhecimento, e conhecimento da minha palavra, né? Se você for compreender essa palavra, eu digo que essa palavra não se cumpre hoje, ela se cumpriu naqueles dias, né? Porque se não fosse isso, a obra de Cristo não serviria de nada, até porque o Senhor veio, né, para apacentar. E quem apacenta, ele ajunta, ele é líder, né? Então ele vai ensinar. Então, quer dizer, essas pessoas, na verdade, elas estavam afastadas do caminho do Senhor por um jugo, né, que a gente sabe que já existia na época, e não existe hoje também, não é extinto, todas as pessoas que morreram por causa disso, né? Enfim. Mas, enfim, eu digo para você que hoje, tá vendo aqui, ó, minha Bíblia e meu celular. Eu uso o celular para ler, geralmente à noite, a luz está apagada no quarto, minha esposa está ali, vendo um vídeo, alguma coisa, eu pego e vou lendo ali, porque eu estou aqui deitado, eu consigo com mais facilidade, né? Mas eu tenho minhas Bíblias em casa e eu não abro mão delas de jeito nenhum. O celular é para uma utilidade ou outra, mas para mim, a Bíblia de papel. Então, quer dizer, essa questão de usarem os meios de informação, né, que o celular tem, né? O que acontece? Está fazendo com os jovens, né? Ele está tirando um compromisso deles, né, com a leitura em si. Eu digo para você que hoje a leitura está cada vez mais extinta. Hoje a gente coloca ali no retroprojetor, né, o versículo bíblico, né? Mas no mês passado eu fiz uma campanha, que eu amo fazer campanha, né? A gente não gosta, mas eu gosto. Campanha é algo muito, muito importante, muito fundamental. E eu falei para as pessoas trazerem a Bíblia. Não, eu falei, não quero celular, eu quero que você pegue a Bíblia de papel. Tanto é que tinha umas Bíblias perdidas na igreja, eu até dei para alguma pessoa, não, toma aqui, você gosta. Eu fiz um ato profético em cima da palavra. Porque, Luciano, é bíblica. Passarás os céus e passarás a terra, mas a minha palavra não há de passar. Sim. E o que acontece? Aonde que os falsos profetas têm ganhado campo? Nesse povo que não tem conhecimento e não buscam conhecimento. Por exemplo, se você me falar alguma coisa que eu tenho dúvida em alguma situação, eu vou pegar e vou aqui procurar, né, saber da onde você tirou isso, se tem fundamento. Não me vem ninguém com teoria. Eu não desprezo teoria de alguém que tirou algo embasado na palavra. Agora, de si mesmo, me desculpe. Porque a Bíblia, o livro de Apocalipse já nos alerta, né? Aí daquele que aumentar ou diminuir. Exatamente. Então, quer dizer, ninguém vem criar nada para acrescentar com a Bíblia. Nem falar que está na Bíblia. Não. É uma teoria sua. Teoria sua, coisa, mas teoria bíblica é outra. Então, eu digo que essa questão do avanço da tecnologia, né? Esses vídeos, né? Um minuto aqui, eu não sou nada contra alguém ouvir um vídeo de 1 minuto, mas o que absorve 1 minuto, gente, é que nem você comer, tenta comer alguma coisa, você nem mastigou, aquilo não vai fazer bem pro seu estômago, você está me entendendo? É a mesma coisa de eu pegar e ficar comendo essas comidas, né, rasa, sem aprofundamento, né, sem começo, meio e fim. A mensagem ela tem que ter início, ela tem que ter meio, ela tem que ter fim, para eu ter um paladar, né, assim, satisfeito. Então, para mim, essa é a questão que realmente está pegando muito aí, né? E está cada vez fazendo com que os nossos jovens deixem os valores de lado. Bacana. E esses pais, apóstolo, tem alguns pais que, infelizmente, acabam induzindo o filho aquele que eu vejo, e tem pessoas que acham bonito. A criança chora, o pai toma o celular. Na nossa época, né, nós somos perto da mesma idade, chorou, assim tá comida, não tinha muita frescura. Hoje não, a criança chora, o pai dá um celular. Muitas das vezes, eu até confesso que eu mesmo acabei já fazendo essa falha. O filho tá chorando, você quer conversar com a esposa, alguma coisa, toma o celular, pronto. Mas o que o filho tá vendo no celular?
Antigamente, faz tempo que eu não vejo, não tem, hoje em dia eu não vejo. Antigamente tinha os filmezinhos daquela formiguinha que era evangélica, que era o esmilinguido. Hoje o pessoal coloca em vídeos, e a hora que você menos vê, o pessoal está colocando coisas ocultas naqueles vídeos. Eu estava mostrando um desenho, que meus filhos gostam, que do nada vai ter uma cena de sexo. Nos desenhos. Isso é importante, entendeu? E nem tinha um órgão ali, estavam ali insinuando aquilo. Eu falei, não, vamos de outra coisa. Vamos lá para o Patrão e as Crianças, vamos para outra coisa, vamos para qualquer coisa. Vamos ver vídeo de bichinho capotando, mas não. Porque sem você perceber, está ali. E os pais estão deixando. Então eu te pergunto, o que os pais deveriam, lógico que aí é de cada família, mas o senhor como um líder cristão, qual a dica, qual a orientação o senhor dá ou poderia passar para esses pais que acabam levando os filhos a ser induzidos a essa modernidade de celular, de vídeo, de mídia? Eu acredito que se eles querem ser bons, os seus filhos, eles têm que pôr limite neles, né? É que nem uma placa de pare. Ela está ali porque é um cruzamento. Alguém pode vir em alta velocidade e te bater. Então, quer dizer, se eu deixo muito meu filho à vontade e amanhã depois ele cai em uma armadilha, eu sou cúmplice dessa queda. Eu fui negligente porque simplesmente um filho, até uma certa idade, ele tem que andar de mãos dadas com o pai. Então, nessa questão aqui dele estar com o pai, né, deixando ele à vontade, amanhã, porque até a palavra, né, se Deus não nos repreender, não nos exortar, não lembrar que a gente não deve beber, fumar, se prostituir, se você não se pregar sobre isso, daqui a pouco vai achar que isso aqui não tem importância nenhuma mais. Não que você aprendeu uma vez, mas tem pessoas que estão, né, entrando na igreja. Então, quer dizer, a Bíblia diz que o Senhor, né, ele repreende, corrige todos aqueles que ele ama. Então, quer dizer, se o pai não corrige o filho, não põe limite nele, que amor é esse? É um amor para fazer a vontade dele? Não. O Senhor não nos ensina dessa maneira. Então, os pais têm que revisar a palavra de Deus e pôr limite, sim, porque amanhã ou depois pode ser tarde. E não está aqui no nosso esboço, mas eu senti de perguntar. Eu sei que é um tema muito complexo, muito debatido e ao mesmo tempo muito julgado por muitos. Essa criança colocou aí na exemplo da placa do pare, né, do não ali. Quando há esse tipo de situação de um filho estar querendo ir para umas drogas, de um filho estar querendo, nunca vou usar a palavra sem ser chulo, querendo, sei lá, se unir ao mesmo sexo, não sei uma palavra bonita para usar nesse momento. Porque o quê? A sociedade está querendo fazer as pessoas engolir goela abaixo, que isso é normal. É normal. A sociedade não permitiu você ter isso, então vai roubar, vai traficar. A sociedade não te aceitou, vai virar homossexual. A sociedade não se aceitou, mata os pais. Infelizmente a sociedade está jogando e você vê muitos jovens cometendo essas coisas e criticando a sociedade. Alguns dizem que é culpa da religião, não Cristo, mas a religião, que permite isso, permite aquilo, passa a mão aqui, passa a mão aquilo. E o senhor? O que o senhor vê dessa situação? Luciano, mas eu tenho eu já tive esse problema na minha casa, né? Mas assim, graças a Deus, com meu filho não, com uma antiga enteada minha. E eu na verdade não tive sabedoria para lidar com a situação e acabamos perdendo. Nessa hora que dá o início disso, é onde o pai, na verdade, tem que abraçar o filho. Principalmente, né? Ser compreensível, ser amigo, para ele poder te ouvir. Por que o filho ouve um de fora e não ouve o pai? Porque a primeira coisa que o pai vai fazer é o quê? Bater de frente. E ao contrário, da mesma forma que você, na verdade, tem um amigo que te ouve, ele tem tempo para te ouvir, te dar um conselho, ele queria ouvir isso do pai e da mãe. Só que ele tem medo, então ele guarda, ele se esconde. E nesse período aquilo vai aumentando. Então, aonde os pais estão errando? Esse mal já existe. Então, quer dizer, ele tem que procurar ter um relacionamento melhor com o teu filho. E muitos pais não têm, né?
E o meu filho, hoje eu procuro ter um relacionamento amigo com ele, porque ele está afastado do Senhor, né? Não tá, mas ele é muito temente a Deus, né? Mas assim, eu não deixo de ensinar ele, mas com carinho, com jeito, né? Antes eu não tinha essa sabedoria. Antes eu queria fazer na marra, né? Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira. Com a força do braço. Com a força do braço. E eu perdi com isso. Hoje eu não faço mais isso. Então a minha filha, ela tem 11, né? Eu vou tentando ensinar ela do jeito, com carinho, ganhando a confiança dela, para poder, aí eu falo para ela, falo, filha, ó, isso aqui, ó, não pode, ó, Deus não gosta disso, Deus não permite isso, olha, ele disse que nós temos que ser assim, né? Aí ela fala, e ela começa a me ouvir, porque eu vou falando com jeito. Então, quer dizer, você tem que ter sabedoria, porque o mundo, na verdade, jaz no maligno. Da mesma forma que nós somos os combatentes de Cristo, Satanás tem os dele. Sim. Né? E a pessoa que entrou nisso aí, você pode procurar saber. Começou o problema dentro da casa. Com pai, mãe, entendeu? Tios que abusaram, enfim, o abuso, né? Principalmente o abuso, mas isso não houve um acompanhamento. Porque o pai tem que observar o filho. Ele viu que o filho está diferente. Meu filho, vem cá, está acontecendo alguma coisa? Abraça. Abraçou ali, diz, ó, pai tá aqui, eu te amo. Independente do que está acontecendo com você, eu sou seu amigo. Não me esconda nada, porque o pai não está aqui. Ó, aí acontece a pessoa, ó, se eu souber que você está fazendo isso, eu acabo com você. Eu te dou assim. Ele vai falar? Ele não fala mesmo. Não vai falar. Mas se você abraçar ele, trazer ele para você, ele vai chorar, mas ele vai se sentir seguro. Não, meu pai está do meu lado. E aí você ganha. Você ganha aí, quando você traz a confiança. É que nem um animal, né, que está ali acuado. Se você for com jeitinho, né, agora se você for tentar, né, ele vai te avançar. Então, assim, eu creio que esse mal está entrando, mas é por culpa dos próprios pais, não lá fora. Aí, deixa eu só te cortar um pouquinho e te fazer uma pergunta que o senhor falou aí, me deu um estralo aqui, que eu já vi situações que acontecem. Que nem o senhor falou que infelizmente passou por essa situação. O senhor, que nem muitas pessoas tradicionais, eu entendo que o princípio não pode ser quebrado, ele é irrevotável, não tem como. Mas tem muitas pessoas que são aqueles, não só os cristãos, mas pessoas que, das antigas, vamos dizer assim, na época dos nossos avós lá, eram aqueles caras machão mesmo, que não aceitavam muita coisa, e eram muito truculento. Sim. E o senhor imagina que, por algumas denominações, que eu falo que tem pessoas que criticam as religiões, muitas denominações serem muito severa e não querer entender, não é entender, é ouvir e ajudar da melhor forma possível. Querem brigar de feito. Isso também tem feito jovens que então não estão lá nesse mal, mas estão caminhando para aquele mal, estão se realmente desviando por essa truculência de alguns líderes ou de alguns pais ou pessoas severas que querem pôr goela abaixo e não fazer igual o senhor falou, trazer para perto, virar amigo, ter essa conversa. Simplesmente, eu digo que isso não é nenhuma ignorância no sentido da parte dessas pessoas, é uma falta de conhecimento, né? Porque a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus, né? Que diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Começa por aí. Então, quer dizer, nós somos ministros e somos servos de Deus, né? E santos homens do Senhor, né? Que são portadores do Evangelho, né? Então nós não somos ditador, tanto é que a Bíblia diz que o céu é tomado à força, né? Mas não é você levar ninguém à força. O Evangelho, ele é simplesmente o seguinte, é amor, compreensão, né? E você não se impõe nada para ninguém, nunca, por exemplo, a santidade. Eu não tenho que me santificar para alguém que está me vendo, né? E nem por uma veste que eu estou vestindo. Eu me santifico a Deus. Uhum. Eu me santifico no que eu sou. Porque tem gente que usa terno, usa uma saia lá embaixo, mas não tem um caráter de Deus. Então, esse peso, esse jugo que eles impõem, né, principalmente em cima dos jovens, né, está fazendo com que os jovens se percam. Mas ainda bem que existe. Tem gente que fala assim, isso aqui é a igreja do mundo, isso é a igreja do... Não, essa é uma igreja que entendeu o que é o Evangelho. Você está entendendo? Tem muita gente, tem gente mente passadas, que não entenderam. Né? Então, eu vejo da seguinte maneira, né, que esse jugo dos líderes estão matando mais do que o mundo.
Porque a pessoa está no mundo, se ela passa por um problema, ela encontra alguém que, olha, vamos na igreja, Jesus, né, mudou minha vida lá. Aí chega aqui debaixo de um jugo desse e vai pegar ódio de igreja. Aí ele vai se perder. Então, quer dizer, ele vai lá para o candomblé abraça ele. Né? Vai para não sei de onde, abraça ele. Né? E vai para o canto, abraça ele. Então, enfim, né? Esse é o problema. Que nós temos que, na verdade, ter o cuidado de não impor jugo, que o jugo não é bíblico. O jugo não é bíblico. E quem está impondo está desviando da palavra de Deus. Isso é interessante, volta ao testemunho da pastora Sandra, porque ela fala isso, né? Ela fala no testemunho dela, porque ela era prostituta, ela não tinha roupa, e as meninas lá do círculo de oração, que ela fala todas de saiona, abraçaram ela do jeito que ela estava. Com a saia curta, quase nua, e foram mostrando pouco a pouco, e ela realmente falou que ela nunca imaginava que a igreja era daquela forma. Que as pessoas iam aceitá-la daquela forma, iam mostrar carinho, respeito, e mudando ela passo a passo. O senhor falou que o senhor gosta de trabalhar muito com a questão de libertação. E também o senhor colocou a questão de, dependendo de onde o senhor vai fazer uma cruzada ou uma evangelização, tem um trabalho, se aquela igreja é ou não desse segmento. O senhor entende, vê dessa forma que, tanto para essa libertação, tanto do vício, da prostituição, até mesmo do homossexualismo, é preciso fazer um trabalho, um acompanhamento mais intenso, mais forte? Não é apenas uma oração e acabou? Não, tem que haver o trabalho, tem que haver um aprofundamento, né? Eu, assim, acredito, né? Tem muita gente que despreza isso, mas eu acredito que o mal que quebra, tudo aquilo que quebra um princípio de Deus é uma força oculta, maligna. Aquilo não é genética, enfim, não, aquilo ali é a pessoa nasceu assim. Não, eu não vejo dessa forma. Aquilo ali precisa ser tratado. Aquilo ali tem algo, né, espiritual, bem espiritualmente falando, a gente hoje tem que tomar cuidado, não pode falar mais, né? Sim. Então existem entidades, né, malignas que atuam, né, para poder puxar a pessoa para aquele mundo, né? E ela entrou ali naquele mundo por quê? Por pornografia, por uma curiosidade, né, no seu descobrimento sexual, por um abuso, enfim. Então, aí a gente sabe que isso tudo são coisas que quebram princípios. E tudo que quebra princípio, na verdade, são coisas do maligno. Que a pessoa, na verdade, deu legalidade para aquele mal entrar. Então aí aquela coisa começa a trabalhar na mente da pessoa e ela acaba, na verdade, se aprofundando mais. Né? Tem que ser um trabalho mais intenso, né? É que nem, eu não vou, como o senhor falou, não pode dar nomes, ainda bem que eu quase dei nome sem querer. Mas tem dois casos muito conhecidos aí. Um era uma atriz, não vamos dar nome, né? Que acabou se mutilando, né? Tirou tudo. E outro era um cantor, tudinho, também não vamos dar nome, que hoje até se descreve por outro nome, um genérico feminino. Aí a pessoa vê aquilo e ainda duvida do negócio que eu acabou de falar, que não existe o lado do mal, que não existe esses trabalhos e essas permissões para essa quebra de princípio. Então, se você olha uma pessoa daquela que era linda, né, aos olhos não de homens, mas de mulher, de uma sociedade era linda, hoje se mutilou, aquilo realmente você olha, você fica até perplexo, que a pessoa se mutilou, arrancou tudo que era de mulher, se transfere de homem hoje, vive com uma mulher que gosta de homem, mas que gosta de uma mulher que se veste. Você tem uma bagunça que virou. A outra situação, a pessoa que cantava, realmente transmitia algo sensacional, hoje se identifica como uma mulher e diz que sempre foi aquilo que nunca quis. E que é invenção dos evangélicos achar que aquilo é demoníaco. Poxa, eu não sou nenhum líder, não tenho as mesmas unções do Senhor. Mas, leigamente, eu entendo que aquilo é demoníaco. Exatamente. Tudo para mim que contraria os princípios, né? Para mim não é coisa do bem. Não é. Né? Não vejo só apenas meninice, criancice, não. Eu vejo algo que atua na mente daquela pessoa que trouxe todo, né, esse distúrbio. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer, né, em João 3,16, não me falha a memória, ou não? Não, João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Filho é quem? Jesus Cristo, com o teu sangue. Então, somente o sangue de Jesus
entrando na minha vida, eu aceitando, renunciando, né, me batizando, seguindo a Ele, eu vou conseguir lutar contra isso. Se isso arde na minha carne, quer dizer, eu vou acender o meu espírito, para que eu possa, na verdade, vencer essa tentação dia após dia. Então, eu só consigo fazer isso, na verdade, né, buscando o Espírito Santo na minha vida. Porque esse mal só se combate com o Espírito Santo. Maravilha, maravilha. Pastor, apóstolo, toda hora fico me confundindo. Não, independente. Fico confundido. Como que o senhor entende hoje, descrevendo assim, eu sei que o senhor colocou pra gente essa questão da maturidade, mas em uma palavra, as 3 versões. O jovem Jefferson, hoje o apóstolo Jefferson e o homem Jefferson. Então, eu digo que o jovem Jefferson, né, não tem uma bagagem, principalmente, né? Não tem uma bagagem, não tem conhecimento. O jovem é muito impossível, ele não ouve, muito difícil de ouvir para fazer, né? Ele toma decisões às vezes precipitadas. E a informação e a experiência, elas formam pessoas. Eu conheço jovens que têm 20 anos e têm uma cabeça de 40. Porque ele cresceu sendo orientado por alguém que realmente tem uma base. Então, quer dizer, vamos usar aqui alguém, né? Samuel, quando ele é colocado no templo, uma coisa que me chama a atenção é que Ofni e Finéias estavam afastados do Senhor. É muito mais fácil você influenciar uma criança para o mal, é muito mais fácil, né? Porque a libertinagem ela é mais fácil e é mais aceita, né? Mas assim, quando Samuel foi levado para o templo, creio eu que quando Ana faz um voto de entregar ele para o Senhor, Ana prepara ele para o templo, porque Ana sabia como era o que acontecia na época, era visível por todos, né? Como é que você vai pegar teu filho que você acabou de gerar, se ama, que é o filho da promessa, que ele tanto pediu para Deus, e vai colocar no meio de um monte de gente perturbada, né? Ana, na verdade, colocou, mas só que Ana, ela instruiu seu filho. Ela preparou, tanto é que todos os anos Ana pegava uma roupa, costurava, fazia e levava para ele. Então, ela preparou ele para o templo. Mas o templo não estava pronto para receber Samuel, porque o templo estava todo corrompido. Só que os bons costumes, Luciano, ele é uma raiz. Depois é uma semente. Depois ela plantar em você, ela vai nascendo. Então quer dizer que você ouve, o que eu ouvi mais ou menos há 10, 20 anos atrás, eu tenho hoje em mente, que foi bom para mim, né? Que foi ruim também. Então as duas partes você traz para si. Então assim, um jovem, ele é muito influenciado. Então quer dizer, a minha mãe não tinha tempo para mim. A minha mãe trabalhava, eu fui criado sozinho. Bem dizer, minha mãe de serviço, a gente era pequenininha, minha irmã ficava em casa o dia inteiro. E nisso você está no meio de gente daquele jeito, né? Uhum. Então, automaticamente eu não tinha uma instrução, né? Por isso que o Senhor diz, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e ele jamais se desviará dele. Isso é o que? Instrução. Ele pode até se afastar lá atrás. Eu me afastei. Depois que eu conheci o Evangelho, conheci Jesus, quando eu vivi meus momentos de perigo, eu lembrava das coisas, quando eu estava fazendo coisa errada, coisas assim abomináveis aos olhos de Deus, né? E eu estava num momento de perigo ali, eu falava, Senhor, misericórdia, se eu morrer, eu vou perder minha salvação, o que vai ser de mim, né? Eu ficava com aquela coisa, porque eu aprendi aquilo. Então, o que aconteceu? O que faltou na minha vida foi isso aí, foi instrução, né? No meu tempo de jovem, né? Então era um jovem sem orientação. Sem orientação. Certo. E sem entendimento também, que às vezes eu era instruído, mas não entendia. E rebelde também, né? Eu ouvia e não queria fazer. Literalmente estava sem rumo. Sem rumo, exatamente. E o homem Jefferson? Rapaz, eu digo para você que... E você pode englobar tanto homem, pai, esposo. Assim, eu aprendi muito e aprendo todos os dias no homem que eu sou hoje. Hoje eu vejo que eu não descarto nada na minha vida. Um dia que eu vivi no meu dia, que vi uma experiência, eu até dizia ontem com um casal, né, que ele falou assim, que quando furou o pneu da moto dele, ele fica bravo e tal. Hoje até um pneu da minha moto, quando fura, eu dou glória a Deus.
Porque eu falei assim, Senhor, o Senhor está me dando um livramento. Eu creio que lá na frente, né, o Senhor estava me livrando de alguma coisa. Deus não atrasa e não adianta a nossa vida. Deus não faz nada. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, eu digo para você que eu aprendi muito mais, o homem Jefferson aprendi muito mais com os erros do que com os acertos. Então, de um jovem sem orientação, hoje é um homem ensinável, dia a dia. É dia a dia. Eu digo que o meu dia a dia é, na verdade, para mim uma aula, né? O que eu vivo no meu dia a dia, eu aprendo todos os dias. Até quando eu estou em casa, né? A minha esposa, né? Às vezes eu não cedo para ela algumas coisas, né? Na frente dela, né? Por causa de orgulho, o homem é muito orgulhoso, né? Mas, assim, ela fala algumas coisas com sentido que depois, lá na frente, eu compreendo, né? Então, eu digo para você que eu aprendo com os meus erros. Errando, você se aprende muito mais do que acertando. Então, eu digo para você que hoje a minha vida é baseada nisso. Então, quer dizer, cada erro que eu cometo, eu já não faço mais. Bacana. E o líder Jefferson? O líder demorou eu me encontrar, né? Eu digo para você que quando eu lembro do meu início, eu fico até com vergonha, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que essas pessoas me ouviam, né? Mas, assim, eu posso contar um testemunho rápido? Pode. O meu início foi muito engraçado. Muito engraçado, porque quando o meu antigo pastor, né, que eu pertencia ao Ministério Igreja Evangélica Apostólica Graça e Fé, né, que tem como presidente o pastor Mauro Ortiz, eu digo para você que ele um dia me deixou uma palavra, mas eu não era pastor ainda. Eu só vivia contando problema. Eu era aquela pessoa muito, pensa no homem murmurador, era eu. E esse velho homem que eu estou enterrando Deus pouco, né? Mas já enterrei e pensei já o corpo, a sua cabeça. Né? E assim, eu era murmurador. E um dia eu cheguei para ele assim, o que está acontecendo isso? Aí ele me pegou na porta do monte. Ele falou, sabe o que aconteceu o problema? Você não ora. Tem que orar. Tem que parar de reclamar, ora. E aquilo bateu na minha cabeça e entrou. Aí depois de um certo tempo ele me mandou para o campo missionário, mandou como diácono. Uma igreja bem pequenininha mesmo, bem pequena. E eu comecei fazendo os cultos. Rapaz, aí no primeiro dia, eu peguei e fui cedo para a igreja, daquela ansiedade, ajoelhei e comecei a orar. Fiz 1 hora e pouco de oração, né? Aí passei o dia inteiro limpando a igreja, arrumando as cadeiras, deixando de ter capricho. Eu sou muito zeloso, eu gosto das coisas tudo organizadas, né? Sou muito chato com as coisas. E aí eu vi aqueles barulhos de cadeira, balançando. Aí eu já comecei a virar, falei, esses bonitos estão balançando as cadeiras. Tava eu, meu filho, meu antigo cunhado, né? E eu tava ali orando, né? Aí de repente, rapaz, quando eu olho, a igreja estava lotada. Da onde veio aquelas pessoas? Eu não sei. Apareceram ali. Início de obra, né? Difícil, né? E aí eu fui pegar o microfone, era de fio ainda, né? Aí eu comecei assim, irmão, capaz de eu pisei no fio, derrubei o microfone no chão, e eu virei um rolo. E aí eu falei, alegre, inseguro na hora, não tinha, o meu pastor que ia pregar na época, né? Ele não tinha chegado, ele ia chegar umas 8 horas. Ele estava numa campanha política, então ele estava saindo, rodando em outros lugares, enfim, né? E eu falei, meu cunhado, olha, canta um da harpa aqui que eu vou ver o que eu vou falar aqui, né? E ele começou a cantar o da harpa. Meu Deus, eu nunca vi cantar tão feio daquele jeito. Pensa você, e o povo tudo ali, né? E eu falei, Jesus, e agora? Aí eu fui lá e dei uma saída, ele terminou de cantar, e eu dei uma saudação rápida em salmo, não sabia explicar, não sabia falar nada. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, gente? Como é que eu vou pastorear? Amanhã faz 7 anos que eu fui lançado para o campo missionário. 7 anos amanhã, de 14 de setembro. E eu falei, Jesus, e agora? Aí eu peguei, chegou um senhor que eu não esqueci até hoje, é pastor Mauro, mas não é esse Mauro, o outro pastor Mauro. E eu vi ele e falei, glória a Deus. Sempre coloco ele no testemunho. E deu um cuidado para ele, ele ficou ali bastante tempo pregando, falando. Aí estava o ex-genro dele foi lá e falou. Resumindo, eles tomaram o tempo que precisava do culto. Aí meu pastor chegou, eu falei, glória a Deus. Mas eu falei, agora não, vou falar, o senhor manda alguém para cá, não, você vai ficar. Eu falei, como eu não sei pregar, eu não sei falar nada, eu não tenho dom nenhum. Ele falou, rapaz, ele falou só, se vira. Se vira. Eu segurei a igreja 4 meses, Luciano, levando o pregador, falando daquele jeitinho que eu conseguia falar, mas eu tinha um diferencial. Eu vou revelar para você aqui agora. Quando acabava o culto, eu dava a bênção apostólica e falava assim, espera aí. Eu ia lá para fora, eu abraçava todo mundo. A feia, a velha,
A O bonita, melequento. o melequento, o bêbado, todo mundo eu abraçava. Quando daqui a pouco chegava no outro culto, essa pessoa voltava com mais uma pessoa. E eu abraçava. E foi ganhando esse tempo. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso pregar. Eu orava com a Bíblia bem assim, ó, na cabeça. Assim, eu não tenho curso de teologia nenhum. Não minto, você não precisa esconder isso de ninguém. Eu orava bem assim, com a Bíblia na cabeça. Fechava os olhos no monte, porque eu gosto muito de orar no monte. Hoje eu oro na igreja bastante, mas eu gosto de orar no monte. E eu orava, Senhor, o Senhor me colocou naquela obra, eu não sei pregar a tua palavra, o Senhor me ajuda, me ajuda. Eu quero a ciência, o conhecimento da tua palavra. Com 6 meses eu comecei a pregar. E depois nunca mais parei. Nunca mais parei. E eu sou um pregador formado debaixo de oração, consagração. Nunca fiz nenhum curso, mas assim, eu invisto em material, eu tenho 4 Bíblias muito boas, muito respaldo. Ouço muitos os mestres, né, pregadores assim, de ensino, não pregadores de pregação. Eu gosto de pregadores que falam ensinando, né? E assim eu tenho carregado esse ministério. Aprendi com Jesus. Deus. Eu recebi de Deus os dons, mas o dom da palavra também veio do Senhor. Aleluia, amém. É porque, na verdade, apóstolo, eu vejo pessoas que realmente elas são fruto de uma produção de um mecanismo. Vai lá, faz um oratório, um negócio, não. Você teve que pegar ali você teve que pegar a pedra e lapidar a pedra. Literalmente era uma pedra bruta, que Exatamente. não queria, não entendia, não dava. Mas eu vejo assim, muitos vão achar que foi grosseria do seu pastor. Mas aquela foi a chave, né? Se vira. Exatamente, se vira. Rapaz, eu digo para você que aquele se vira fez eu virar tudo. E hoje eu louvo a Deus. Na minha visão pastoral hoje, quando eu me vejo assim, eu sou uma pessoa que eu não me contento com hoje, não. Eu quero ser sempre alguma coisa a mais. Sempre eu estou buscando um conhecimento maior, sempre estou buscando uma mensagem. Eu não gosto de pregar a mesma mensagem. Se você pegar as minhas transmissões ao vivo desse ano, do ano passado, você sempre vai ver uma mensagem diferente. Eu não gosto de ficar fixo na minha mensagem. Eu estou às vezes nas igrejas, mas eu sempre peço a Deus uma direção. Eu não saio daqui. Tem coisas que eu saio pronta, né? E eu espero o Espírito de Deus me revelar no altar. Sim. Mas tem coisas que o Senhor muda na hora. Então, assim, eu sou uma pessoa totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito de Deus, se eu não me retirar de mim hoje, acaba o meu ministério. Eu falo para você que a oração de Davi, em Salmo 51, retire tudo de mim. Ele abriu mão do trono, do poder, da posição, de tudo. Mas não me tire teu espírito. É porque Davi lembrou, Luciano, que muitos líderes que estão me ouvindo agora, você presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós nunca podemos desprezar a nossa essência de onde nós começamos. Davi, na verdade, não desprezou. O momento em que ele entrou na tua casa, em que Samuel, ordenado por Deus, derramou o óleo sobre a cabeça dele, quando ele recebeu aquele Espírito, o Espírito Santo de Deus, que é o poder. O Espírito Santo de Deus é nada mais nada menos que poder, ousadia, autoridade, né, para a gente poder lutar contra, né, os principados, a potestade maligna. Davi lembra que depois daquela unção, a vida dele mudou. Ele foi perseguido? Foi odiado? Foi. Mas ele era antes da unção também. Porque a unção não é algo que eu recebo, é algo que eu carrego. Ela é uma confirmação. O chamado, ele é uma confirmação. Você já nasceu. Te provo isso biblicamente. Jeremias. Desde o ventre da tua mãe te escolhi. Na madre te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Então, quer dizer, Deus está confirmando, eu te escolhi desde o ventre. Quer dizer, não precisou de uma unção, você já era meu escolhido. E quando você já é escolhido, pega a trajetória de Davi. Ele já era repudiado pela família. Antes da unção. A unção só... Quer dizer, essa graça já estava sobre ele. Você está me entendendo? Então, quer dizer, quem tem um chamado sempre vai ser odiado, sempre vai ser perseguido. Por quê? Porque essa é as ferramentas que Satanás tem para poder fazer o quê? Acabar com o ministério. Só que depois que ele recebe a unção, ele é outro Davi. Então, quer dizer, Davi não tinha trono, Davi recebeu a unção, mas ele continuou debaixo de quem? Da liderança de Saul. Sim.
Em nenhum momento ele questionou, blasfemou. Exatamente. Tanto é que quando Saul morre, você não me mostra Davi comemorando. E isso é uma essência que está nele. Então quer dizer que o Espírito Santo, quando ele se apoderou, né, de Davi na unção, mudou ele, transformou ele e mostrou para ele quem ele era, revelou quem ele era de verdade, né? Tanto é que você vê que quando ele peca, ele confessa seu pecado e ele alcança a misericórdia. Você vê que o pecado de Saul e o pecado de Davi, o pecado de Saul nada perto de Davi, mas Saul não reconhece e Deus sabia que Saul ia fazer lá na frente. Quer dizer, nós somos escolhidos por Deus e lá na frente o Senhor sabe o que vai acontecer conosco. Por isso que a palavra de Deus diz assim, né? Que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Davi caiu, porque Deus permitiu ele cair. Mas levantou ele, e depois disso, a vida dele continuou pior ainda, mas você não vê ele renunciar ao Espírito de Deus. Verdade. E essa questão que o senhor colocou aí, foi muito interessante, daquilo que a gente conversou no começo. Ele pecou, ele confessou o pecado dele. E ninguém apagou com uma borracha. Só que tem pessoas que às vezes ele cometeu um erro, e às vezes não querem usar aquilo para edificar outras vidas, né? Sim. E a questão dele ser odiado, que é que vem na próxima pergunta, que eu vejo que é a questão da vida de José. Desde quando eu recebi o projeto do podcast no meu coração, perguntei para Deus, parece que não, hoje eu falo bem tudinho aqui, mas eu sou muito tímido, sou vergonhoso também, que no começo eu como que eu vou fazer um podcast de entrevista? Sim. E Deus me levou a lembrar da história de Moisés. Moisés tinha na mão só um cajado. Você tem tempo? Porque eu tenho um propósito na minha vida com a minha esposa, que eu só trabalho por oferta. Eu sou educador físico, até parei, então tudo meu é oferta. Então eu tenho tempo. Tempo eu tenho. Então vou usar o que você tem. E eu tinha essa vergonha toda. Mas enfim. E aí quando você pega a história de José ele é odiado, é o preferido, não sei o que. Os irmãos vendem, rebenta tudo. Se eu não estou enganado, são 13 anos a 16. 13 anos de sofrimento tudo. 13 anos. Então, se ele soubesse, será que ele tinha se mantido firme? Porque você foi humilhado. Hoje a gente vê nas histórias, até lendo na Bíblia, parece que é bonitinho. Ele foi jogado numa cisterna, mas era acho que 4 metros. Você cair lá e se arrebentar. Onde era jogado o resto de animais, então aquilo era cheio de podridão. Escravo não era agradável com uma florzinha, com água, não. Era pancadaria o dia inteiro. Então ele foi vendido como escravo. Na época, falam que as mulheres da época do Egito eram belíssimas. A mulher, pelo que conta a Bíblia mesmo, se despiu na frente dele, ele era um homem. Então, tipo assim, ele se manteve firme e lá no final ele acordou prisioneiro e dormiu governador. Né? Então aí eu te pergunto, pastor, apóstolo, homem, Jefferson, se você olhasse lá atrás, você vai passar por isso, e aqui na frente você teria isso, como seria a sua vida? Hoje eu vou responder essa pergunta no que José falou para os irmãos dele, em Gênesis 50, né, depois que Jacó morre, que era Israel, Jacó e Israel, ele fica ali, né, 70 anos para poder embalsamar o corpo do pai, e ali ele fica num luto de 70 anos, mais o luto de pegar os ossos, né, o corpo do pai, levar, né, até Canaã para poder ser sepultado. Quando ele retorna, os irmãos estão todos trêmulos, porque agora o pai morreu. Então quer dizer, agora ele vai nos vingar. Talvez ele não fez por causa, né, que o pai estava vivo. E José deu uma resposta fantástica. Não me recordo o versículo, mas está no capítulo 50. Não me recordo que é tanta informação, né, a gente pode lembrar, mas ele diz o seguinte, que o mal que os irmãos fizeram para ele era para repercutir no bem hoje. Quer dizer, se os irmãos não tivessem vendido como escravo, ele não teria parado no Egito. Se ele não tivesse parado no Egito, ele não seria governador. Se ele não fosse governador, ele não conseguiria manter o pai e os irmãos. Então, quer dizer, todo mal que acontece na minha vida, ele repercute amanhã em bem. Quer dizer, José afirmou para ele, o mal que vocês fizeram a mim, o Senhor, quer dizer, Deus transformou em bem. Então, se eu tivesse esse pensamento hoje, eu me permitiria passar por qualquer coisa que eu passei de ruim. Mas se eu não tiver esse entendimento, eu falo, não, tô fora, quero não. Tô bom, eu fui um bom empresário, trabalhei num ramo de pet shop,
era bem sucedido, tinha um salário bem melhor do que eu tenho hoje. Então, quer dizer, eu abri mão de tudo. Então, assim, isso sofri bastante. Mas entendendo como eu entendo hoje, porque, quer dizer, a minha base é a Sagrada Escritura. Eu só consigo, na verdade, ter uma resposta para qualquer coisa na minha vida mediante a palavra de Deus. Agora, se eu tenho esse entendimento hoje, eu não estou junto, vamos junto. Agora, se eu não tenho, eu falei, não, meu irmão, eu vou ficar aqui, eu não estou quietinho. Isso aqui não é para mim, não. Eu digo para você que liderar um povo de Deus é algo desafiador, Luciano. Todos os dias, né? Todos os dias. E detalhe, meu irmão, você tem que ser cabra macho. Porque todo dia é uma situação diferente. Exatamente. Mas, pastorinho, falando nisso, como líder, eu gostaria que o senhor aproveitasse o momento agora, já fizesse um convite, passasse o endereço, convida quem está nos vendo para vir visitar, congregar, ou apenas prestigiar aqui a obra do senhor. Bom, eu sou o apóstolo Jefferson, como foi dito aqui, presidente, né, do Ministério Igreja Evangélica Apostólica Graça e Fé. Nós temos 3 igrejas, aqui nós estamos aqui fazendo podcast, a nossa catedral sede fica na rua Silva de Campos, 311, bairro Jardim Presidente, né? Nossos cultos são na quinta e no domingo. E eu também tenho ali no Tarcísio do Amaral, né, na rua Mário Cristina, 455, né, no Tarcísio do Amaral, a pastora Cleia, que é a nossa responsável, nossa líder responsável da congregação lá. Os cultos lá é quarta, sexta e domingo, né, de manhã às 9 horas. E no Vila Nasser, nós na rua Oscar Ferreira Rubio, 760, Vila Nasser, culto na segunda e também, né, na quarta-feira, na parte da tarde. Hoje, no caso, quarta-feira. Eu quero, você que precisa de ajuda, você que está sem ministério, você que não é cristão, né, você que não está ligado a nenhum pastor. Se você está ligado a um pastor, continue nessa igreja. Seu pastor, né, está aí, ele precisa de você, você precisa dele, né, então você já tem alguém que está te cuidando. Mas você que não tem, né, queira nos conhecer, você que está com a tua família destruída, você que está com o teu casamento, né, à beira do fim, você que está com os filhos no vício, você que passa por perturbações no mundo espiritual, depressão, angústia, tristeza na alma, você que não quer mais viver, você que tem vontade, né, de largar, abandonar tudo, eu quero te convidar para vir aqui conhecer o nosso ministério, para a gente poder orar por você, cuidar de você, te aconselhar e te ajudar a chegar até a luz do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E eu estou aqui de pronto para poder te atender naquilo que você necessita. Amém? Pastor, maravilha. E eu vou pedir para o senhor uma coisa que eu sempre peço. Uma palavra para nós podermos meditar. O senhor tem uma palavra para nos dar? Bíblia para nós estar meditando hoje? Hoje, essa passagem. Vou ler agora, deixa eu pegar o versículo, né? É uma passagem que eu que me chamou muita atenção. Porque quem está me vendo aqui hoje, eu vou liberar para vocês o seguinte. Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Queridos amados irmãos, a gente passa por altos e baixos, passamos por aflições, perseguições, traumas, angústias, decorrente de coisas passadas, né? Com pessoas às vezes que conviveu com a gente, que nos gerou, ou até mesmo que nós conhecemos, nos relacionamos, enfim. Aqui José, na verdade, me traz uma grande reflexão. Que todo o mal que os irmãos fizeram com ele, a inveja que tiveram dele, a conspiração que fizeram contra ele, né? O plano maligno de matar ele, até mesmo depois de vender ele como escravo, enfim, fazer ele parar numa cadeia, ficar 13 anos preso inocente, mas que fez de José um grande homem, um grande exemplo para o nosso dia de hoje. É que você vai passar por dificuldades na sua vida que vão mexer com a tua estrutura, que vão te trazer trauma, que vão fazer de você uma pessoa infeliz, mas que após você vencer tudo isso, você vai usar
esse testemunho, essa força que te fez você superar tudo, ajudar novas vidas. Eu só consigo ajudar alguém se eu sou um exemplo para a vida dela. Então, quer dizer, José, na verdade, está deixando bem claro para os irmãos, tudo isso que vocês fizeram não foi para salvar nosso pai, vocês, mas a descendência de vocês. Eles já eram uns 70 pessoas ali. Então, quer dizer, toda a descendência pagaria pela quem? Pelo pecado dos seus irmãos, dos seus pais, né? Mas José é um homem muito compreensivo. Por quê? Porque alguém, na verdade, escolhido por Deus, que carrega a essência do Espírito Santo do Senhor, ele pode viver o que for na vida dele, mas lá na frente ele vai entender que todo mal, ele acontece para que o bem de Deus se manifeste, para o nome dele ser glorificado. Fecho aqui com vocês agora. Jesus, na verdade, recebeu um recado de uma família que ele amava muito, que era Lázaro, seu amigo, e as duas irmãs dele. E simplesmente ela disse que ele estava mal, aquele que ele amava. E Jesus não foi para curá-lo, mas ele aparece depois de 4 dias para ressuscitá-lo. Não importa o tamanho do nosso problema, um mal que nós levamos até Jesus, só vai acontecer algo. Se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Quer dizer, ele não foi lá orar, mas quando chegou na frente das irmãs, elas o receberam como mestre. Quer dizer, ele não fez, mas continuou sendo mestre. Aprenda isso, que em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Fica essa palavra para o teu coração. Amém. Em nome de Jesus. Muito forte, Obreiro, muito forte. Amei. E como um bom cristão, faz uma oração encerrando para nós, apóstolo. Amém. Com a glória de Deus. Quero agradecer aqui tanto essa oração, a minha esposa, né? Pastora Lene. Deus abençoe você, meu amor, minha vida, né? Metade do meu ministério. Né? Eu falei para ela que eu queria ter esse particular aqui hoje, né? E ela também está lá cuidando dos afazeres em casa. Mas quer dizer que você é muito importante para mim, que eu te amo muito, né? Meu filho Mateus, minha filha Ana Júlia, que vocês fazem parte da minha vida, do meu ministério. Se o meu ministério é o que é hoje, é graças a vocês. Amo vocês de coração. Senhor Deus, sim, Pai poderoso, misericordioso, Criador dos céus e da terra. Sim, sim. Eu quero louvar o Senhor pela vida do teu servo, Luciano, Pai, que tirou seu tempinho para vir aqui, esse trabalho lindo, Pai, que quer levar a tua palavra, trazer experiências de homens, Pai, que tiveram uma vida com o Senhor, experiências, Pai. Senhor, que esse podcast, Pai, alcance muitas almas, que tudo que foi dito aqui, Senhor, seja um manancial de cura na vida de pessoas, meu Deus, meu Pai, que estão passando por momentos turbulentos. Senhor, que o Senhor venha abençoar o teu servo, que muitos e muitos seguidores venham seguir essa parte, que após esse podcast, que suba, Pai, que suba cada vez mais essa plataforma, mas não, Senhor Deus amado, porque o nome dele venha aparecer, mas para que o teu nome apareça sempre, meu Deus, meu Pai, ajudando o teu próximo. Abençoa a casa dele, a família dele, Senhor Deus amado, a esposa, os filhos, e que o teu Espírito Santo conserve sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor venha sempre preparar perguntas, meu Deus, edificantes, que não venham criar polêmica, mas que venham contribuir, meu Deus, meu Pai, para o crescimento do teu Evangelho. É o que nós pedimos a Ti e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, muito obrigado, que Deus te abençoe. E para todos que estão aí, fica na paz. Até a próxima. Deus abençoe. Vou fechar aqui rapidamente. O outro lado dá para deixar rolando. Meu querido,